Olá, sou o professor André Luizatec e nessa aula veremos espelhos planos. Veremos o que acontece quando você rotaciona um espelho plano, como por exemplo ao ajustar um espelho retrovisor interno de um automóvel, e também veremos o que acontece quando você coloca um objeto entre dois espelhos planos. Então vamos lá. Primeiro, a parte de rotação. Então aqui nós temos um espelho plano que está no horizontal, portanto a reta normal está na vertical. Vamos colocar um raio de luz. Vou colocar vermelho e vou colocá-lo na vertical, exatamente sobre a reta normal. Ou seja, o ângulo de incidência é igual a zero, o ângulo de reflexão também é igual a zero, então esse raio bate e volta exatamente pelo mesmo caminho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou girar esse espelho plano, ok? Estou girando o espelho plano. Esse daqui seria a posição inicial do espelho, tá? Então eu girei o meu espelho em um ângulo qualquer, em um ângulo, por exemplo, alfa. Se eu girei o meu espelho em um ângulo alfa, a normal também girou um ângulo alfa. Então este ângulo alfa passa a se tornar o ângulo de incidência. E ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Então, aqui o raio será refletido por este caminho. Qual é o ângulo de reflexão? O ângulo de reflexão é o mesmo ângulo alfa. Então, qual foi o ângulo que o raio girou? O raio acabou girando o dobro do espelho, ok? Ele girou alfa mais alfa, isso é igual a 2 vezes alfa. Então, eu posso escrever que o ângulo que o raio gira é igual a 2 vezes o ângulo do espelho. Se eu girar o espelho em 10 graus, o raio acaba girando 20 graus. Bem como lá na translação, que a imagem, né? A imagem faz o dobro do espelho, aqui o raio também faz o dobro do que o espelho faz. A segunda parte é de imagens múltiplas. Antes de iniciar efetivamente a construção, eu vou colocar aqui algumas imagens que foram feitas por mim em um salão do automóvel. Aqui é o salão, o stand da Citroën, e a Citroën colocou um C4 em um cubo repleto de espelhos. Então, por exemplo, se você é o espectador e eu sou o carro, havia espelho do meu lado direito, do meu lado esquerdo, acima, abaixo e atrás. A única face do cubo que não tem espelho é exatamente por onde você está olhando. Eu gostaria que você olhasse para a imagem e me falasse aonde está o carro de verdade, tá? Eu tenho muitas imagens de carro, mas onde está o carro? Dá um pause aí para você pensar. Agora que você já pensou, se você falou que esta roda é do carro, você errou. Por quê? Isso daqui já é uma imagem, é a primeira imagem formada pelo espelho que está no chão. Eu tirei uma foto do chão. Na realidade, o único pedacinho do carro que aparece é o pedacinho do spoiler, que seria o para-choque para os leigos. Seria aqui essa pontinha. Essa pontinha é carro de verdade. O resto, tudo são imagens, tá? E agora eu vou colocar uma outra imagem, tá? Daqui, ó. Então, pense um pouquinho aonde que está a imagem, onde que está o carro de verdade. Bom, se você respondeu que o carro não está na imagem, você acertou. O carro é quase do mesmo tamanho do que eu, né? Então, eu estou tirando uma foto para cima, estou tirando a foto do teto. Então, nenhum carro que aparece aqui é um carro físico. Todos eles são imagens dos espelhos, tá? Então, aqui o carro não está na imagem. Então, vamos trabalhar agora a construção das imagens efetivas. Aqui eu tenho dois espelhos, eu não coloquei a parte escura, né? A parte escura está para cá. Eu tenho dois espelhos planos e eu tenho um objeto neste espelho, né? Entre esses espelhos. Eu vou colocar agora, vou começar a construir as minhas imagens. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é medir a distância, né, do objeto até
o espelho, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Então, a primeira imagem ela aparece aqui. Sempre lembrando que a imagem é enantiomorfa, né? A imagem é do espelho, é do avesso. Então, se esse daqui eu chamar de espelho 1 e aqui de espelho 2, essa daqui é a primeira imagem do espelho 1, ok? E agora eu vou poder construir a primeira imagem do espelho 2, que estará aqui, mesma distância do objeto ao espelho, né? Imagem ao espelho. Então aqui está a minha primeira imagem do espelho 2. Só que você deve se recordar que o espelho ele pode ser prolongado ao infinito, né? Então aqui, ó, enquanto estiver objetos, sejam objetos reais ou sejam imagens, tudo que está desse lado vai formar uma imagem para o outro lado. E mesma coisa para esse espelho aqui, que eu vou fazer aqui o prolongamento desse espelho, ok? Então, se você olhar atentamente, a imagem 2 aqui, ela está de frente para esse espelho 1. Então, eu consigo formar uma imagem ali. Eu consigo medir a distância do objeto ao espelho, que na realidade é essa imagem, né? Essa imagem vira objeto para esse espelho. Então, eu tenho uma nova imagem aqui. Essa daqui seria a segunda imagem formada pelo espelho 1, ok? Aqui você tem um objeto, aqui você tem o espelho 1. Então, a segunda imagem do espelho 1. Da mesma forma, o outro, né, a outra imagem, ela está de frente para este espelho aqui. Então, você tem uma nova imagem aqui. Que imagem é essa? Essa daqui é a segunda imagem do espelho 2. Só que esta imagem, ela ainda está de frente para a parte espelhada do espelho, né? Tudo que está desse lado tem imagem. Então, vou colocar aqui, né? E vai aparecer uma outra imagem aqui. Essa daqui seria a terceira imagem do espelho 1, né? O espelho 1 é esse daqui. E de maneira análoga, aqui vai aparecer a última imagem. E essa imagem aparece exatamente em cima. Então aqui nós temos duas imagens sobrepostas, ok? Deixa eu tirar minha régua daqui para ela não me atrapalhar mais. Então aqui eu tenho um ângulo alfa entre esses dois espelhos e aqui eu tenho quantas imagens? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que essas duas imagens, elas estão sobrepostas. Então, essas duas imagens eu enxergo apenas como uma imagem. Então, eu chego na seguinte relação. Esta relação não tem comprovação, não tem... A matemática, ela não consegue descrever, foi uma fórmula empírica, ou seja, foi por testes. O cientista foi testando e foi testando experimentalmente, e aí chegou nessa equação, e essa equação é válida. N é igual a 360 sobre alfa menos 1. O que seria alfa? Alfa seria o ângulo entre os espelhos, ok? Alfa é o ângulo entre os espelhos. E por que o menos 1? Exatamente pelo fato de você ter duas imagens sobrepostas e acaba vendo apenas uma. Aqui tem um detalhe importante para essa fórmula. Se este número aqui, 360 sobre alfa, for um número par, você pode colocar o objeto em qualquer região entre os espelhos que isso daqui vai funcionar. Agora, se 360 sobre alfa for um número ímpar, a única posição, a única região, né, na realidade, seria na região da bissetriz. Tá? Se for 360 sobre alfa for um número ímpar,
o objeto tem que estar na bissetriz dos espelhos. Agora, se for par, você pode colocar em qualquer região, ok? Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, clique no curtir, compartilhe, comente e clique no FR para se inscrever. Muito obrigado. Até a próxima.